Existe diferença entre membro de igreja e discípulo de Jesus Cristo? Ou será que são as mesmas coisas? Abra sua Bíblia ou então acesse o seu celular, se tiver disponível aí, no Evangelho de Mateus. No capítulo 28, nós estaremos lendo 2 versículos, que é o versículo 19 e o versículo 20, que são os versículos chaves do nosso estudo, do nosso bate-papo de hoje, tá bom? Preparado aí para a gente ler? Vamos lá? Então diz assim a palavra de Deus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos lá, vamos repetir de novo para a gente guardar em nossa cabeça esse texto, tá bom? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amados, esse texto é o texto base para que nós possamos falar a respeito de discipulado, fazer discípulos. Esse fazer discípulos do texto, ele é o verbo principal que nós podemos expressar o centro do mandamento do Senhor Jesus. Ou seja, o centro do mandamento do Senhor Jesus é fazer discípulo. Esse é o verbo principal. Enquanto nós podemos ver que ir, batizar e ensinar são os meios a qual o Senhor nos ordenou para cumprir esse mandamento, ok? Então nós podemos tirar inicialmente uma lição, que discípulo, fazer discípulo é ir, batizar e ensinar. E no grego, nós vamos ver depois que a tradução correta é indo. Por onde você for, onde você passar, faremos discípulos. Também nós precisamos saber, entender qual é a diferença desse termo. Discípulo, membro, é igual? É a mesma coisa? Por quê, amados? Porque nós falamos em fazer discípulos e tem muitas pessoas que acham que fazer discípulo ou ser discípulo de Jesus é apenas ser um seguidor interno, ou seja, ser membro de uma igreja. E não é isso. Ser membro de uma igreja, de uma instituição, é totalmente diferente de ser discípulo. Embora todo discípulo de Jesus deva ser membro, ok? Vamos tratar isso pela frente. Vamos tentar entender isso, o que eu quero dizer. Existe diferença de membro e discípulo? Sim, existe diferença. Discípulo. Se você pegar o dicionário, puxar no dicionário de vocês aí, o significado de discípulo no nosso dicionário, ele tem algumas interpretações, que pode ser. Discípulo é aquele que estuda a palavra ou estuda alguma coisa, ele é um aprendiz e é um aluno receptivo. Então, no nosso dicionário, não sei qual você vai utilizar para fazer essa interpretação, mas o básico é que é quem estuda, é quem é aprendiz de algo ou um aluno que é receptivo, ok? Na palavra grega, matetes, ou seja, escreve mateteles, a palavra grega, ela significa literal, ela é literal essa interpretação, e ela significa aprendiz. Ou você pode entender também como seja aquele que aprende algo de alguém, que não deixa de ser a mesma coisa, né? Então, no grego, a palavra matetes significa literalmente aprendiz, aquele que aprende algo de alguém, ok? No hebraico também é vista a palavra discípulo, mas numa forma um pouco diferente. No hebraico, a gente pode encontrar no hebraico na palavra talmid. Talmid é a palavra que significa aluno, né? Ou aquele que senta-se para aprender. Por isso a gente fala que discípulo é aquele que senta aos pés do
discipulador para aprender, né? Inclusive no Velho Testamento, os discípulos, né? O próprio Jesus tinha, quando ele ensinava, ele não ensinava em pé, né? Naquela época, a tradição judaica, a tradição naquela época era que todo aquele que ensinasse, aquele que ensina a palavra, ele ensinava sentado, né? Então, a gente pode tirar da palavra hebraica talmid esse significado. O aluno que senta para aprender algo. Portanto, o significado bíblico de discípulo é ser um aprendiz, um aluno que está sempre disposto a aprender algo ou também a seguir os ensinos do seu mestre. Então, é aquele que aprende, aquele que escuta, aquele que segue. Isso é o significado de discípulo. Como Jesus define o discípulo na sua palavra? Como é que a gente como podemos enxergar o discípulo na palavra de Deus? 3 relatos no Evangelho incluem a palavra desafiadora de Cristo. A primeira em Lucas 9, 23, a segunda em Mateus 16, 24 e a terceira em Marcos 8, 34. Depois vou tentar colocar no rodapé ou você acessa na sua Bíblia e faça uma reflexão. Dá uma pausa e faça uma reflexão. Mas, resumidamente, a gente pode entender que discípulo ou discipular tem a ver com negar a si mesmo. Então, Jesus, quando ele ensina, se você quer ser discípulo de Jesus, primeira coisa que você deve fazer, negar a si mesmo. Segundo, tomar a sua própria cruz. E terceiro, seguir a Jesus, não a homem, seguir a Jesus. Então, negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir Jesus são sinais do discípulo de Jesus Cristo, ok? Sem essas três propriedades, nós não podemos ser discípulos de Jesus. O membro nega-se a si mesmo? Nem sempre. O membro toma a sua própria cruz todos os dias, como Jesus tomou? Nem sempre. Ele segue Jesus? Nem sempre. Por isso a gente está fazendo essa comparação, discípulo e membro. E a gente vai tentar entender e fazer uma autoanálise, todos nós, se nós somos discípulos de Jesus ou nós somos apenas simplesmente membros. Membro do corpo de Cristo. Romanos, capítulo 12, versículo 5 diz: assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. A cada um de nós é membro um do outro. Membro, então, é fazer parte de um corpo. Quem é esse corpo? Quem é o líder desse corpo? Jesus é a cabeça do corpo de sua igreja. Então, membro de igreja é membro de uma instituição? Não. Membro do corpo de Cristo é diferente de membro de uma instituição. Vamos desvincular isso para a gente entender. Você, quando se torna membro de uma igreja, você se torna membro da igreja, mas não necessariamente membro do corpo de Cristo. Como assim? A gente vai entender. Você pode ser um visitante na igreja, você pode ser apenas um membro da igreja e não seguir, não ser discípulo de Jesus e não fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma instituição religiosa, física, institucional, aquela que tem um CNPJ. Ali, a gente considera igreja, com I minúsculo, para identificar a igreja corpo e igreja instituição. Existe instituição, existe corpo de Cristo que está espalhado na humanidade. Ficou um pouco confuso, né? Meio difícil. Um pouquinho? Vamos tentar resumir um pouquinho. Quando você se torna membro de uma igreja, você aceita com o estatuto, assume uma responsabilidade naquela instituição, de seguir as disciplinas daquela instituição. Você está tornando-se membro da igreja A, igreja B, igreja C, ok? Mas não necessariamente você está sendo membro do corpo de Cristo. Por quê? Porque corpo de Cristo não é uma instituição. Resumindo, ela está espalhada na face da terra. Então, o membro de Cristo é aquele que está numa instituição A, na B, na C, um pouquinho aqui, um pouquinho lá.
e ela é a igreja universal de Cristo. Então, o membro do corpo de Cristo não é o membro da igreja, é o membro que está espalhado entre todas as instituições, ok? Por que eu tenho que dizer isso? Porque existem membros que não têm compromisso com Jesus, não é discípulo de Jesus, não se converteu, e infelizmente existe isso, e a gente não pode considerá-los como membro do corpo de Cristo. Não possui dons, não possui talentos, não distribui isso, né? Então, não pode ser considerado membro do corpo de Cristo. Ele é membro da instituição, não do corpo de Cristo. E nem sempre também aquele que está fora, ou seja, o que está fora também de uma instituição não pode ser considerado não participante do corpo de Cristo. Às vezes a pessoa não está numa instituição, não faz parte de uma instituição, mas ela sim é um membro do corpo de Cristo, ela tem comunhão com outros irmãos de outras instituições, compartilha dons, compartilha talentos, ela faz parte do corpo. Por que fazer parte do corpo? Porque o corpo, como um ser humano, existe várias partes, cada parte do corpo tem uma função. Por isso o corpo de Cristo tem várias funções e vários trabalhos. Nós viremos aqui na frente, tá ok? Somos membros uns dos outros com funções diferentes dentro da igreja. Exemplo, dons, né? Talentos, a edificação é para a edificação da igreja do corpo de Cristo no geral, não só apenas dentro de uma instituição, ok? Eu quero deixar bem claro isso para você. Um desafio para você. Quem você é no corpo de Cristo? Você é membro de uma igreja? Você é membro do corpo de Cristo? Ou você é discípulo de Cristo? Se você é membro do corpo de Cristo, é quase impossível você não se tornar um discípulo. Se você é membro de uma instituição apenas, nem sempre você vai ser discípulo, nem fazer parte do corpo de Cristo. Você pode ser membro de uma instituição, essa instituição pode ser apenas institucional, pode ser apenas uma religião qualquer, ela pode ser até mesmo um clube e não ter a presença de Deus ali e você não ser participante do corpo de Cristo, não cumprir com aquilo que Jesus pediu, que é ser discípulo. Jesus pediu para você ser membro ou pediu para que você fosse discípulo? Jesus pediu para que nós fôssemos discípulos, chamados para fora, indo, ensinando, pregando, batizando, esse é o discípulo. Membro de corpo de Cristo, membro da igreja, existe diferença, tá ok? Então vamos entender isso. Nesse slide você pode ver aí que existe uma igreja no centro, em volta dessa igreja existem várias funções, um capinando, outro limpando, né? Outro construindo, outro edificando, outro com carrinho de mão, outro na música, assim é o corpo. Assim é o corpo numa igreja, um corpo funcional dentro de uma instituição. Existem os trabalhos, esses trabalhos não são em prol da própria pessoa, são em prol do próximo, do seu irmão. Só que você pode estar perguntando, está meio complicado entender isso que o Eduardo está falando, corpo de Cristo, corpo da igreja, corpo membro, discípulo. Por que eu preciso dizer essas diferenças? Porque na atual conjuntura da igreja moderna, nós podemos ver que existe uma confusão teológica de entendimentos. As pessoas se tornam membro de uma igreja e se acham já ali membro do corpo de Cristo, participantes da salvação por ser membro da igreja, se consideram um discípulo da igreja, aliás, discípulo de Jesus porque fazem parte da membresia da igreja, e não é isso, existe uma diferença. Podemos ser membro de igreja e não ser discípulo, estou ressaltando, batendo nessa tecla. Você pode ter 30 anos aí de membresia dessa igreja e você não cumprir com o chamado de Deus, não ser discípulo dele, não cumprir com o que ele está pedindo para você fazer, que é um mandamento dele, né? Então você pode ser corpo institucional e não fazer parte do corpo de Cristo. Entendeu? Conseguiu entender isso? Quem é o corpo que não é de Cristo? É o corpo institucional apenas, que não cumpre com a vontade de Deus. O corpo de Cristo está só dentro da igreja institucional, porque também tem corpo de Cristo dentro da igreja institucional. Mas o corpo de Cristo não é só na igreja institucional. O corpo de Cristo está espalhado em todas as igrejas no universo. Um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Ok? A igreja que diz que só há salvação dentro da sua própria instituição, ela é uma seita, ela não é uma igreja de Cristo.
Ela está monopolizando, ou seja, a fé, dizendo que só ela é detentora da salvação. Não, o corpo de Cristo está espalhado em todos os lugares da terra, ok? Então você pode ser membro de uma instituição e não ser membro do corpo de Cristo e não ser discípulo. Agora, toda pessoa que é membro do corpo de Cristo, ela pode ser discípulo de Jesus, se ela caminha e cumpre com o chamado de Jesus de ir pregar o evangelho. Outra questão importante é que, às vezes, a instituição ela cega o chamado do verdadeiro discípulo. Porque a igreja ela se fecha, prega ali dentro, não cumpre com a missão de Cristo, começa a criar um discipulado interno entre os próprios membros e ela não cria para si discípulos de Jesus, mas discípulos da igreja e membros só apenas daquela igreja. Ela não cumpre ensinando o indo em qualquer lugar, saídos para fora. Ou seja, o discípulo de Jesus é aquele que aprende de perto os ensinamentos de Jesus e sai. Ele não aprende de Jesus e fica só dentro da sua instituição. Ele se tornou apenas um membro. Nós vamos ver essas diferenças, quem é membro e quem é discípulo. É um pouquinho difícil de entender. Mas vamos lá, acho que a gente vai conseguir. Vou conseguir tirar as dúvidas de vocês aí, tá bom? Ah, Eduardo, você está falando umas coisas muito difíceis, tá sendo complicado entender. Não, a gente vai entender. É um pouquinho complicado porque a gente não fala sobre isso, a gente não vê ninguém ensinando sobre isso, a gente acha que é apenas, sou membro da igreja tal, beleza, já tem tudo, já sou discípulo de Jesus, sou participante do corpo de Cristo. Não, não é bem assim. Até porque Jesus falou que dentro da igreja existe dois tipos de pessoas, né? Existe o joio e o trigo, existe os bodes e as ovelhas, haverá uma separação. Tanto é que ele diz ali que no último dia muitos clamarão pelo nome dele, Senhor, mas no teu nome expulsamos demônios, pregamos o teu evangelho, né? Jesus, apartai de mim, maldito meu Pai, porque eu nem vos conheço. Então ele está dizendo que existe dentro da igreja. Qual igreja é essa que ele refere? É a igreja corpo dele, a qual ele é a cabeça? Não, ele está se referindo a instituições que não cumpriram, né? Eram apenas instituições religiosas, mas não fizeram discípulos, não fizeram membros de Cristo, não fizeram pessoas que seguem a Jesus, mas fizeram pessoas que seguem o seu líder e seguem apenas a visão da sua instituição cegamente. É isso que Jesus reprovou. Então a gente precisa entender que existe diferença, né? Existe diferença, você precisa entender. Ou será que somos apenas um visitante também, né? Querendo o céu sem compromisso com a obra e o chamado de Deus. Exemplo, o jovem rico. O jovem rico achava que tinha uns mandamentos, queria saber como ele ia ser salvo, se ele já era salvo, né? E o que ele precisava fazer, na verdade, para ser salvo. Você acha que Jesus queria que ele largasse tudo e vendesse tudo para seguir Jesus? É óbvio que não. Jesus não queria. Jesus estava testando o jovem rico. Queria saber se o Deus que ele queria realmente era o Deus Todo-Poderoso. Era o Deus que faz ele negar o que ele tem, largar tudo que ele tem, carregar a sua cruz. Ele não quis o jovem rico. Então, na verdade, foi um teste de Jesus ali. O jovem rico, ele achava que tinha tudo, mas ele não largava a sua riqueza. Então, Jesus provou ali para ele que, mais uma vez, que é preciso desprender de coisas para ser discípulo de Jesus. Precisamos abrir mão da nossa própria vontade para ser discípulo de Jesus. Precisamos entender que não é ser membro que é seguir Jesus. Membro não segue Jesus. Ele apenas absorve, escuta, se alimenta e segue atrás das bênçãos de Jesus. Ele só quer as bênçãos. O membro ele só quer as bênçãos de Jesus. Mas ele não quer cumprir e seguir Jesus, de fato, como o Senhor Jesus nos ensina, né? Então nós precisamos entender. Será que nós somos membros ou até mesmo visitantes? Qual a diferença entre discípulo e membro? Qual a diferença? Visitante. Voltar aqui para visitante. Eu falei um pouquinho sobre visitante. Por que eu quis falar de visitante? Tem um visitante que não conhece Jesus, está se vindo para a igreja porque a igreja se tornou referência do Senhor Jesus, né? Quando a gente convida uma pessoa para conhecer Jesus, a gente deveria apresentar Jesus, não a igreja.
A igreja é secundário, é um quartel-general, onde as pessoas aprendem da palavra, se fortificam e depois saem pregando o evangelho. Não. A gente apresenta Jesus para as pessoas hoje, para a pessoa vir para a instituição, se tornar membro. Erradamente. É óbvio que quando a pessoa aprende de Jesus, e ela aprende de Jesus na instituição também, é necessária a instituição por isso, mas não ficar preso o resto da vida ali dentro, sem cumprir o ID. Ela deveria aprender como um soldado, como um discípulo, e depois que ela aprendeu como discípulo, como soldado, ela pegar os seus ensinamentos e cumprir o ID de Jesus lá fora, fazer novos discípulos lá fora. E a igreja moderna não faz isso, ela fica criando discípulos para si própria. Discípulos que não fazem outros, não replicam, não multiplicam outros discípulos, elas fazem apenas membros. Membros que não edificam, não fazem o reino de Deus crescer, né? E Jesus nos chamou para sermos discípulos, não para sermos membros de uma instituição. Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, 19. Portanto, ide, ou seja, o verbo aqui é ir, né? Indo fazer, que é o verbo principal, e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos. Como você vai fazer discípulo sendo apenas membro? Se você não sai para oferecer, pregar o evangelho a todos os povos, como você faz discípulo? A igreja moderna tem feito discípulo? Eu acho que quem tem feito discípulo são alguns missionários que estão em campo. A igreja moderna não tem feito discípulo de Jesus, tem feito discípulo da igreja. Discípulo até do seu líder e do seu pastor. Seguindo o seu líder, o seu pastor. Ou quem tem pequenos grupos discipulado, por exemplo, quem são os discipuladores aí estão sendo seus líderes e são a qual o discipulando está seguindo. Mas o que Jesus ensina é o seguinte: através de nós, pessoas, fazemos outros discípulos, mas para que aquele discípulo não se torne dependente o resto da vida e acompanhe e viva ao seu lado, como a sombra, o tempo todo. Ele cresce, amadurece, aperfeiçoa, aprende Jesus e sai ao mundo pregando o evangelho, fazendo novos discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, o discípulo de Jesus aprendeu no quartel-general igreja, aprendeu do Senhor Jesus, se fortaleceu, tem todas as ferramentas necessárias e agora ele vai sair e pregar o evangelho. Ficou só dentro da instituição, 20, 30, 40 anos, a vida inteira ali, nunca fez um trabalho, não saiu de quatro paredes, não pregou, não ensinou, não criou discípulo, não tem uma proporção enorme aí no estudo que acho que 90% dos crentes de hoje, modernos, nunca conseguiu, nunca discipulou ou nunca ganhou uma alma para Cristo. Isso é sério. Por que não ganhou alma para Cristo? Porque não fez discípulo, não saiu para fazer. Não ensinou o evangelho aos seus vizinhos, não ensinou aos seus parentes, não falou da palavra de Deus no seu trabalho, na sua escola, não. Cumpre com o seu ministério dentro apenas da igreja, achando que só dentro da própria igreja é onde existe o discipulado, onde dentro da igreja, I com I minúsculo, é a vontade de Deus que você sirva somente ali dentro. Mas na verdade não, Jesus ele usa a instituição e a membresia é apenas uma questão para oficializar a responsabilidade, direitos, né? E responsabilidade com aquela instituição, com aquele membro, né? E ensinar aquela doutrina que foi proposta. Após isso, ela deve preparar os crentes, os discípulos, para sair. Então a tendência da igreja templo acabou, como Jesus disse que ele destruiria mesmo, acabou. Então o templo do Senhor Jesus é dentro de nós, ele age através de nós, nós apenas utilizamos a igreja para aprender da palavra e seguir caminho. Não ficar a vida inteira dentro dela, disputando liderança, disputando cargo, brigando por cargos. Nada disso, isso não é vontade de Deus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ressalva. Aqui é óbvio que todo discípulo de Jesus pode batizar outros.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imagina se eu faço discípulo, vou para uma cidade e a pessoa se converte, aceita Jesus e quer se batizar. Então eu tenho que trazer aquela pessoa para a minha igreja, para o meu líder, meu pastor, Não. Todo crente hoje tem autoridade para fazer novos discípulos, ensinar novos discípulos e batizar em nome do Pai. Então todo crente, ele pode batizar. Eu já vi em algumas igrejas muito interessantes que quando existe a conversão de alguém, né, um discipulado, o líder discipula alguém, ganha aquela alma para Jesus, né? Ele mesmo batiza aquele seu discipulando. Eu achei aquilo maravilhoso, uma ideia muito linda, né? Ele tratou, ele cuidou, ele andou, ele caminhou junto, ele ensinou, né? Porque após a conversão você tem que dar um acompanhamento, você tem que ajudar aquela pessoa nos momentos difíceis, né? Você tem que continuar o discipulado, é como se você estivesse regando uma planta, né? E aí, no final da história, o líder que discipulou, ele vai lá e batiza sua ovelha, né? Ele se tornou pastor daquela pessoa, daquela ovelha, ele batiza, não precisa de outras pessoas, ou o líder da instituição. Então o cristianismo é muito simples, não é complicado que nem nós achamos e bitolamos que a igreja, templo, é tudo, é ali que acontece. Não, a finalidade é importante. A igreja templo é importante, mas mais importante é ser discípulo, não ser membro, ok? E esse chamado que Jesus faz de ser discípulo é um mandamento, e ele não é um convite, é uma obrigação nossa nos tornarmos discípulos. Por que nós não queremos ser discípulos de Jesus? Porque a maioria não se torna discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é renunciar à sua própria vida. É largar tudo. Lembra que os discípulos largavam tudo, largaram lá a pesca e foram atrás de Jesus, quando Jesus chamou? Então, ser discípulo é largar tudo e seguir Jesus. Então, ninguém quer ser discípulo. Todo discípulo é membro do corpo de Cristo, mas nem todo membro do corpo é discípulo de Jesus. Entendeu? Então, todo discípulo é membro do corpo de Cristo, faz parte da Igreja Universal de Cristo, tá? Mas nem todo membro de uma igreja é discípulo de Jesus. Não é. É apenas um visitante membro. Membro visitante. Ou apenas um nome a mais no rol de membros dessa igreja que não cumpre com o chamado de Jesus. Lembrando que o chamado é para todos. Percebe, irmãos, como a gente está muito longe do verdadeiro cristianismo, que é simples, né? Seguir Jesus é difícil, mas cumprir e entender o que é ser um discípulo de Jesus é muito fácil. 3 questões básicas que você tem que entender, iniciais, a qual nós já falamos aqui, e observar isso e fazer, e viver, e botar em prática, né? O ID de Jesus não é um chamado, é uma ordem. Todos são chamados a essa ordem. Nós não escolhemos se eu quero ser ou não quero ser discípulo. Você até escolhe ser membro de uma igreja. Você pode ficar o resto da sua vida lá. Mas a vontade de Deus para a sua vida não é de ser membro. A vontade de Jesus é de você ser discípulo de Jesus e que você multiplique outros discípulos. Então, igreja que não trabalha com discipulado, só com rol de membro, nunca vai cumprir esse chamado. Igrejas que não têm trabalho missionário, pior ainda. Se ela não manda, não envia, os seus membros não fazem um trabalho discipulado aqui fora, ficam só congregando entre eles, tratando um entre eles, não cumpre a missão de Jesus, de fazer discípulo, ok? Não cumpre. Agora aqui, algumas diferenças entre o membro e o discípulo de Cristo. Agora eu vou colocar para vocês aqui algumas diferenças entre um membro de uma igreja e um discípulo. Existem características que os fazem ser diferentes. É longa essa lista, mas é importante que você pense comigo. Vamos lá. O membro, ele se ganha, ele é ganho, enquanto o discípulo de Jesus se faz. O discípulo é feito.
andando com seu mestre, negando a si mesmo, obedecendo. O membro não. Você ganha, se tornou membro e fica lá. O membro espera pelos pães e pelos peixes, enquanto o discípulo, ele é o pescador. O discípulo, ele pesca, ele vai atrás, enquanto o membro espera pronto a comida, os pães e os peixes. Ele não corre atrás. O membro fica esperando as coisas acontecerem, enquanto o discípulo de Jesus faz acontecer. O membro apoia-se no pastor, enquanto o discípulo é um apoio ao pastor. Entende a diferença? É um apoio ao pastor. O membro, ele sempre se apoia no pastor. E aí, quando o pastor cai, as ovelhas também caem. O membro entrega parte de seus bens. O discípulo, amado, entrega a sua vida. Ele morre por amor a Cristo, cumprindo a obra de Deus. O membro vive na rotina. O discípulo é criativo e tem atitudes. Ele está sempre inovando, buscando novas coisas. O membro fica sentado esperando uma tarefa que for lhe concedida, enquanto o discípulo tem iniciativa e assume as suas responsabilidades cristãs. O membro murmura, reclama e critica e traz divisão. Já o discípulo obedece, nega sempre a si mesmo e corre da murmura, da reclamação e da crítica. O membro é condicionado pelas circunstâncias, enquanto o discípulo aproveita as circunstâncias. O membro fica esperando uma visita na sua casa, enquanto um discípulo, ele é o visitador, é o que vai atrás da ovelha perdida. Um membro vive para somar, é número. O discípulo vive para multiplicar, fazer novos discípulos, crescimento. O membro é focado na conservação de programas, eventos. Já o discípulo, ele é focado na missão de Jesus, de cumprir, de sair aqui fora e fazer novos discípulos. O membro, ele é preocupado só com o espaço da igreja, só com o templo. O que vai fazer? Mudar a janela, cadeira, cor. Estou preocupado com dinheiro que não chega, que não sei o quê. Preocupado com o espaço físico. Enquanto o discípulo está preocupado com a sua atuação no mundo aqui fora. O membro vive a tradição, aquilo que é lhe ensinado, enquanto o discípulo rompe os paradigmas e os mitos. O membro, a sua meta é ganhar o céu, enquanto a meta do discípulo é ganhar pessoas para o céu. Entende a diferença? Entende? O membro fala do evangelho. O discípulo faz discípulos através de relacionamentos com o evangelho. O membro espera sempre por um reavivamento. Mas o discípulo de Jesus vive reavivado porque está sempre comprometido com o Senhor. O membro diz, não tenho tempo, enquanto o discípulo diz, eis-me aqui, Senhor, aqui estou. Olha a diferença? Está conseguindo entender a diferença? O membro vive transformando o mundo. É o que eles dizem. Vamos transformar o mundo, vamos mudar o mundo, né? Vive transformando o mundo. Só que o discípulo, amados, vive para transformar o mundo. Ele não vive transformando, ele vive para transformar o mundo. Ok? Viu quanta diferença existe em ser membro e ser discípulo de Jesus Cristo? Faz uma autoanálise aí. Será que nós cumprimos 100% com isso? É claro que não. Mas a meta é ser discípulo. A meta é cumprir com o ID de Jesus
e cumprir com os mandamentos do Senhor. Você prefere ser membro ou prefere ser discípulo, irmão? Membro é fácil, discípulo não é não. Discípulo é multiplicar-se, se reproduzir, transformar mais em mais. E membro não reproduz. Não reproduz. Não cresce, não discipula. Claro que eu não estou generalizando. O membro, corpo de Jesus, vai ser discípulo. O membro, corpo apenas da igreja institucional, não vai ser discípulo e não vai reproduzir, é óbvio. Portanto, Jesus não quer que façamos membros de igreja. Ele nos convida a sermos discípulos e discipuladores. Ou seja, Jesus não quer que você seja apenas um membro, e sim um discípulo, e que você faça novos discípulos. Dentro da igreja, se inicia dentro da igreja e depois sai atrás de novos discípulos aqui fora, indo, fazendo discípulos. O que um discípulo faz? Eu enumerei algumas aqui para você. Primeiro, o que um discípulo faz? Ele aprende tudo com o seu mestre. Ele aprende com Jesus, através das escrituras e através do seu líder. Quando o líder quer fazer você se tornar discípulo de Jesus. Quando o líder quer fazer você se tornar líder da sua igreja ou discípulo dele próprio, cai fora. Ele deve ser um instrumento de Deus para que você acompanhe e viva aprendendo dele, desde o momento que ele se submete a Deus. Se ele é discípulo de Jesus, se submete a Deus, você se torna um discípulo dele. Até um certo momento, até você crescer e aí você ganhar asas e fazer novos discípulos, ok? Não se submete a Deus, não pode ser seu discipulador, ok? É bem assim. Segundo, faz de tudo para ser igual ao mestre, ou seja, ele é igual ao seu mestre, anda perto, junto e é um imitador de Jesus Cristo. Esse é o discípulo de Jesus. Terceiro, passa tempo com o mestre. Lembra de Samuel? Então, o discípulo é aquele que estuda, lê, busca, aprende o tempo todo buscando ser igual ao seu mestre Jesus. Até as suas orações, eu quero ser igual ao meu Senhor. Deve ser assim, parecer-se com Jesus. Por que Judas teve que trair Jesus beijando o rosto? Porque os romanos não sabiam quem era Jesus. Eles eram parecidos. Eles eram iguais, eles falavam todos iguais, se vestiam iguais, eram todos parecidos. Então, ser discípulo de Jesus é ser parecido com Jesus, ser igual a Jesus, passar tempo com Jesus, aprender com o mestre, segue o mestre, o quarto, para onde ele for. O que Jesus nos mandou fazer? Seguir o mestre para onde? Para dentro da igreja? Ou para o mundo? Jesus nos mandou indo, por onde quer que você passe, fazer discípulos. Se você só vai à igreja no culto da manhã, no domingo, na culto à noite, na manhã, à noite, e acha que está cumprindo com a missão de Cristo, que você é um discípulo, você está enganado. Porque ser discípulo de Jesus não é isso. Ser discípulo de Jesus não é ser membro. Ser discípulo de Jesus é ser igual ao seu mestre e sair ensinando lá fora e fazendo novos discípulos lá fora. Segundo a tradição judaica, um discípulo deveria cobrir-se do pó de seu rabino, ou seja, deveria andar tão próximo ao seu rabino que o pó levantados pelas sandálias, chegaria a lhe cobrir. Em outras palavras, deveriam estar o mais próximo possível do seu rabino a todo momento. Então, o discípulo tem que andar próximo, é comparado à poeira das sandálias do seu discipulador. Como saber se você é um discípulo de Jesus? Como nós podemos saber se nós somos discípulos? Permanecer na palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, João 8, 31 ao 32,
é um sinal. Mateus 7, 21, fazer a vontade de Deus também é um outro sinal de que você é discípulo de Jesus. Porque se você permanece na palavra e você faz a vontade de Deus, você automaticamente é um discípulo de Jesus. Agora, se você não permanece na palavra de Deus, não é obediente à palavra de Deus, você não se torna membro, você não se torna discípulo de Jesus. Se você não faz a vontade, não é obediente a Jesus, você não pode ser discípulo de Jesus. Então, obediência e permanência na palavra de Deus também são sinais de que você é um discípulo de Jesus. Diante dessa afirmativa de Jesus, fica a pergunta: como saber se sou discípulo de Jesus? Sou discípulo de Jesus ou apenas um membro? Sou discípulo de Jesus ou discípulo da igreja? Epa, discípulo da igreja? Isso é possível também? É possível ser discípulo aí. Tem alguns movimentos aí que fazem discípulo da igreja, né? Fazem discípulo da igreja e não discípulo de Jesus. A finalidade não é ensinar o evangelho como Jesus ensinou, é ensinar outras teologias para controle do povo, controle do que entra, com outras, como se diz, outros interesses, né? Utilizando o nome de discípulo, né? Usando o nome de fazer discípulo para ganhar número, fama, né? Não vamos entrar nesse detalhe agora não, mas vamos lá. Somos discípulos de Jesus ou discípulo da igreja? Eu numerei aqui para vocês 3. Primeiro, somos discípulos quando somos obedientes. Quando somos obedientes a Deus e a sua escritura, a sua palavra, a Jesus, é um sinal que somos discípulos de Jesus. Ah, mas tudo que meu pastor fala eu faço, eu cumpro. Está falando de ser obediente a Jesus. Não que você não deva respeitar o seu líder. Só que você deve respeitar o seu líder quando ele é submisso a Jesus Cristo. E ele quer fazer líder para Jesus, não para ele. Como você consegue fazer essa diferenciação? Se ele quer criar discípulo para Jesus ou discípulo para ele? Os seus interesses. O interesse da igreja através de discipulado é crescimento de membro? Ou é crescimento discipulador de discípulo para crescimento lá fora, em busca dos perdidos? Você tem que analisar. Obediência é o primeiro distintivo do discípulo. Obediência cega? Também não. Porque a obediência ela vai vir através de alguém que está ensinando, do seu discipulador. Para você ser também discípulo, não dá para ser sozinho entre você e a escritura. Você precisa de alguém para você se tornar discípulo. Alguém que te ensine as escrituras de forma correta. Essa pessoa que te ensina, ele é discípulo de Jesus? Ele imita Jesus? Ele ensina o que Jesus ensina? Ou ele ensina o que ele acha, o que ele pensa e ele tem algum outro interesse por trás? Então você precisa saber que você tem que obedecer primeiro a Deus. Para isso você tem que conhecer a Escritura também, buscar, ler, ser obediente. Se ele é obediente à Escritura, se submete às Escrituras, você deve se submeter a ele, aprender com ele. E não viver o resto da sua vida aos pés dele. Porque você precisa ser de discípulo, se tornar discipulador, para que o reino cresça. Aprendeu com seu discípulo, cresceu, está habilitado, sai e faça novos discípulos. Obedecemos a Deus porque Ele é o Senhor, soberano do universo, e a nossa obediência é a única resposta aceitável para a sua infinita bondade. Ok? Segundo sinal, somos discípulos quando somos submissos. Aqui é submissão, que nem eu estava falando anteriormente. Submissão é muito mais que obediência. Você deve obediência a Deus, às Escrituras. Mas se submeter às suas Escrituras é muito maior e muito mais difícil. É uma atitude de confiança no próprio Deus, que é soberano, amoroso e onisciente. Essa submissão não é no líder, no pastor, e sim diretamente aos seus ensinamentos, ou ensinamentos do Senhor Jesus.
Então, essa submissão, inicialmente, ela se dá ao seu líder porque é ele que está discipulando, mas ela não deve ser uma submissão cega de tudo aquilo que ele fala não deva ser confrontada com a Escritura. Então, ou seja, você pode ou não confrontar o seu líder? Pode, quando você vê que ele não se submete à Escritura, quando ele não ensina o discipulado correto, quando há outros interesses, quando ele não tem competência. E, infelizmente, muitas pessoas são colocadas à frente de um trabalho e não tem competência, não tem condições, nem conhecimento nenhum. Não é discípulo de Jesus. Como vai fazer outro discípulo se ele não é discípulo de Jesus? Como analisa? Tem que analisar isso, a vida do seu discipulado. No seu discipulado, você tem que analisar o seu discípulo. O seu discipulando, né? Na verdade. Você tem que observar essas questões. Então, a submissão é cega ao líder? Não é cega. Deve obedecer? Deve. Mas deve observar se o que ele ensina é o que Jesus ensina, de fato. Terceiro, somos discípulos quando amamos uns aos outros. Ou seja, sem amar o seu próximo, você não pode ser discípulo de Jesus. Deus é amor. E sem amor, você não pode ser discípulo de Jesus. Uma das marcas mais importantes de um discípulo de Jesus, certamente, é o amor. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Na sua igreja, vocês se amam? Um ama o outro? Existe amor? Como podemos ser discípulos de Jesus se não amamos nem a nós mesmos dentro das nossas igrejas? Se não existe amor, jamais existirá discípulo de Jesus. E se não houver discípulo de Jesus, não há crescimento no reino de Deus. Há crescimento numérico, fermento apenas dentro da igreja, números que não necessariamente são aquilo que Deus quer. Deus não quer membro de igreja, Deus quer discípulo. Deus não quer número, Deus quer qualidade, quer pessoas multiplicadoras, pessoas obedientes, pessoas mortas para si mesmas, pessoas que se submetem às escrituras, entendeu? É isso que Deus quer. Sem amar o seu irmão, sem amar o próximo, não pode ser discípulo de Jesus. E tem muita gente discipulando outros aí com raiva, com ira, com ódio no coração. Não pode. João 13:35. Como você conhece o discípulo de Jesus? Você conhece o discípulo de Jesus nisto. Conhecerão todos que sois meus discípulos se tiverdes amor uns aos outros. É claro, sem amor não pode haver discípulo. Primeiro passo para amarmos é o perdão, pois quem não perdoa não pode amar a Deus. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, comece a perdoar. E perdão não é um sentimento, é uma escolha, uma decisão. Comece a perdoar. Fazer as pazes com quem você irou, com quem você brigou, com quem você magoou. Primeiro passo, antes de entrar no discipulado e ser discípulo de Jesus, é ser uma pessoa que ama, uma pessoa pronta a perdoar, que não tem ira no seu coração e que não tenha nenhum caso a ser resolvido com o seu próximo. Se resolva com o seu próximo primeiro, e aí depois você se torna discípulo de Jesus. Amados, que possamos ser discípulos de Jesus, e não somente membros do corpo ou da igreja de nosso Senhor. Porque a vontade do Senhor é que sejamos discípulos multiplicadores. Ser discípulo do Senhor Jesus tem um custo, um alto preço. Negar nossas próprias vontades é muito difícil. As vontades carnais, as vontades que temos por ser humanos, é muito difícil. Ainda mais para seguir Jesus, né? Que nos obriga a carregar cruz. Para ser discípulo, nós iremos carregar cruz, lutas, dificuldades, assim como o próprio Jesus. Obedecer ao Senhor Jesus, para muitos é um fardo, né? É um fardo muito pesado, ninguém quer. Então, irmãos, que a gente possa aprender juntos que a vontade do Senhor, a vontade para a sua igreja é de formar realmente discípulos para fora. Indo, não discípulos internos, discípulos da membresia, discípulos do líder. Não,
Que nós líderes possamos ensinar as ovelhas para que elas possam ter, amadurecer, crescimentos e se tornarem independentes de nós e cumprir o seu ministério individual que Deus chamou para fazer. Quer que seja evangelista, pastorear o rebanho de Cristo, pregar o evangelho, plantação de igreja, ou então cuidar da sua família, do seu vizinho, ensinar o evangelho. Não dentro da igreja só. Dentro da igreja apenas você está sendo um membro. Jesus não quer que você seja membro, Jesus quer que você seja discípulo, multiplicador de pessoas. Trazer pessoas até Ele. É isso que Jesus quer. Ok, amados? Irmãos, Deus possa abençoar a nossa vida, possa abençoar a sua vida, que Deus possa começar em mim essa mudança. Como essa palavra mexe com o meu coração, como eu preciso mudar, como eu preciso me adaptar, como eu preciso me tornar um discípulo de Jesus, como eu preciso desvincular minha mente de que igreja somos nós. Nós somos a habitação do templo, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que a igreja tem um papel fundamental para fazer soldados. Nós não podemos só enxergar a igreja como hospital, como a maioria vê. Inclusive, nós não vemos isso no Novo Testamento, a igreja como hospital, mas como um quartel-general, onde forma soldados para a batalha, para discipular, para ir ao mundo pregando o evangelho. A igreja tem que ser vista dessa forma. Se você foi salvo, se você foi chamado por Jesus, se você é membro de uma igreja, que você cresça nela, participe das escolas bíblicas dominical, do discipulado sadio da igreja, cresça, cresça no Senhor de uma certa forma que você esteja apto a fazer outros discípulos, evangelizando, ensinando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos num momento que nós não precisamos de números, irmãos. Igrejas cheias, lotadas, sabe? Mas sem nenhum compromisso com o Senhor Jesus, nenhum compromisso com a palavra, com as Escrituras, nenhum compromisso com o próprio Cristo. Nós vivemos tempos tão difíceis que nós queremos números e não queremos qualidade. Precisamos formar homens e mulheres de Deus fiéis ao Evangelho, para que possamos servir a humanidade. A igreja tem matado esses ministérios, a igreja que faz membro não tem cumprido com a vontade de Senhor Jesus, é um engano. A igreja serve apenas para te impulsionar, te preparar para ser discípulo lá fora. Se você fica 20, 30 anos membro de uma instituição, mas você nunca discipulou, nunca ganhou algo, uma alma para Jesus, você não é discípulo de Jesus. Você precisa rever a vida que você tem levado com o Senhor. Tem negado as suas vontades ou tem feito todas as suas vontades? Membro faz todas as suas vontades. Discípulo nega as suas próprias vontades. Membro não multiplica, discípulo multiplica. Ganha almas para Jesus. Membro não trabalha na obra, não compartilha dos dons e dos talentos na obra. O discípulo desenvolve seus dons, seus talentos, usando na obra, tanto dentro quanto fora, em prol da humanidade. Que possamos refletir. Uma palavra dura, mas seguir Jesus não é fácil. Não é fácil. Tá bom, meu amado? Que Deus possa nos abençoar mais nessa aí, nesse estudo. Se você tem algum comentário a fazer, deixa aqui embaixo para mim, que eu vou responder. Se você tem alguma observação ou algo a acrescentar, que você possa também deixar aqui o comentário. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, inscreve no canal, ative a notificação. Vamos fazer esse canal crescer mais e mais. Se você achou essa palavra um pouco dura, reflita um pouquinho, porque Deus nos ama, Ele repreende a quem Ele ama, né? Vivemos dias difíceis, precisamos amadurecer,
o momento que vivemos hoje na igreja brasileira, não só na brasileira, mundial, tudo que tem acontecido ao nosso redor, que isso sirva para crescimento nosso. Possamos crescer e expandir, porque tem muitas almas precisando escutar o verdadeiro evangelho. Precisamos trazer pessoas a Jesus, não para a igreja. Não venha para a minha igreja, isso é secundário. Venha para Jesus, discipule, ensine. Automaticamente o quartel-general, a igreja, templo, será importante na vida dessa pessoa. Então, primeiro, ser discípulo é o mais importante. Graça e paz, amados. Até a próxima.